Levante por favor a sua Bíblia. Diga comigo assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Abre o meu entendimento e me abençoe. O Senhor sabe o que eu preciso ouvir. Usa a boca do teu servo, em nome de Jesus, amém. Diz assim a Bíblia. Eu vou ler essa passagem de João, mas nos outros evangelhos também fala dessa primeira multiplicação que o Senhor Jesus fez dos pães e dos peixes. Eu queria tirar lições daqui com você. Diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olhe para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sabe o que vai fazer na sua vida. Jesus não está agora pensando: como é que eu vou conseguir ajudar ela? Ela foi para a igreja, ela foi me buscar. Como é que eu vou fazer agora para mudar a vida dela? Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Você não sabe. As pessoas que já têm um tempo na fé, que hoje experimentam de uma vida de qualidade, elas não sabiam que Deus ia fazer. Elas não imaginavam, mas hoje estão desfrutando disso. Você não sabe o que Jesus ia fazer. Ele viu uma multidão chegando e ele experimentou Filipe, dizendo: Filipe, aonde vamos comprar pães para poder dar para todo esse povo? Ele experimentou, porque às vezes Jesus nos experimenta. Às vezes Deus permite certas situações para experimentar as nossas reações. Agora, vamos ver o que Filipe falou. No versículo 7, Filipe diz assim: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome o quê? Um pouco. Olha para mim, por favor. Filipe disse assim, 200 dinheiro ou 200 denários, se a sua Bíblia em outra versão, não resolve. Em outras palavras, nós não temos dinheiro suficiente para isso. É muita gente. E eu sei que uma coisa que te preocupa é não ter dinheiro. Não tinha dinheiro, mas tinha Jesus. De repente você não tem dinheiro para pagar suas contas, para resolver seus problemas, mas não entra em desespero. Não tem dinheiro, diga: mas tem Jesus. E se tem Jesus, vai ter providência. Cuidado, você que é muito materialista. Você sabe que quadrilhas ficam se especializando em dar golpes, porque sabe que o ser humano é ávido por dinheiro. E quando o ser humano é ávido por dinheiro, ele sempre está caindo nas ciladas do diabo. Quantas pessoas estão presas porque apareceu uma proposta fácil? E a fé e a facilidade não andam juntas. As coisas de Deus não vão cair de mão beijadas. As coisas de Deus não vão ser fáceis para você. As coisas de Deus você vai conquistar lutando, mas Deus vai abençoar. Entenda, por favor, cuidado com esse espírito materialista. Deus falou assim para o povo judeu. Deus disse assim, 6 anos vocês vão trabalhar na terra, e 1 ano vocês vão deixar a terra descansar. Vocês não vão trabalhar na terra, vocês vão dar descanso à terra. Quem foi que falou isso? Deus. Você sabe o que é que eles faziam? Por serem tão apegados ao dinheiro, sabe o que é que eles faziam? Quando dava 6 anos trabalhando na terra, eles não plantavam mais naquela terra, mas alugavam para alguém plantar. E isso desagradava a Deus. Hoje é o dia da troca do Espírito. Você tem que ver o que está em você que desagrada a Deus. Deus não se agrada quando você é apegado ao dinheiro, porque você vai ser aquela pessoa que vai melhorar de vida e vai largar Jesus. Você vai melhorar de vida e vai virar as costas para Deus. Ele não quer isso. Se esse é o seu problema, abra mão desse espírito materialista hoje. Se o seu problema é orgulho, abra mão desse orgulho hoje. O bispo Adilson conversava com uma obreira
que abriu uma igreja nossa no interior de um estado do Nordeste. Não sei se é norte ou do Nordeste, acho que é do Nordeste. Ela começou a igreja lá. E Deus usou ela para abrir as portas. E aí, nós não tínhamos programa de rádio. Ela pegou o que ela tinha de economia, que estava juntando, e deu para nós alugarmos 3 meses da rádio. E a igreja começou a crescer. Hoje a igreja tem rádio, tem televisão, tem muitas igrejas. E o bispo Adilson perguntou para ela: vem cá, como é que você se sente depois de ter começado um trabalho tão pequeno e hoje está no estado todo? Ela disse: sabe como é que eu me sinto? Que eu não fiz nada para Deus, que eu tenho que fazer mais. Olha o espírito dela. Olha o espírito dela. Os levitas, os obreiros devem ter acompanhado no programa Obreiros em Foco o testemunho dela. E ele perguntou assim para ela: você já viu algum escândalo? Ela disse: bispo, olha a pergunta que o senhor está fazendo. Escândalo tem desde a Bíblia, desde o início de Gênesis. Um filho matando o outro, o pecado de Adão e Eva. Eu não olho para isso, bispo, eu olho para a palavra de Deus. Olha o espírito dela. Por isso que Deus tem abençoado e muito ela, porque o espírito dela é bom. O espírito dela não é de ficar olhando para os erros dos outros, ficar olhando para escândalo. Porque se eu me escandalizar, a Bíblia fala: ai daquele por onde vem o escândalo. Mas se dá mal quem fez o escândalo e quem se escandaliza também. Porque Deus nunca vai permitir você saber de uma coisa que você não tenha condições, estrutura para suportar. Mas entenda, por favor, ele disse: nós não temos dinheiro. Mas tinha quem? Jesus. Era um deserto. Nesse dia, Jesus tinha começado recebendo uma má notícia de uma injustiça. Tinham matado João Batista. Aquele dia começou mal, mas terminou bem, porque naquele dia Jesus multiplicou os pães e os peixes. Naquele dia Jesus repreendeu o vento e o mar. Naquele dia Jesus andou sobre as águas. Você pode ter começado o dia hoje mal, mas vai terminar bem. Você pode ter começado o ano mal, diga: eu vou terminar bem. Mesmo começando mal, Jesus abençoou o povo nessa situação. Às vezes Deus nos usa mesmo atribulado. Às vezes você está com problema e Deus coloca a pessoa perto de você com problema para você ajudar ela. E você ajuda a pessoa mesmo estando com problema. Sim ou não? Deus faz isso para experimentar a gente. Às vezes Deus nos experimenta e nós temos que dar força quando nós estamos precisando de força. Nós temos que ajudar alguém quando nós estamos precisando de ajuda. Quem está entendendo? Mas vamos continuar. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Olha para mim, por favor. Na outra passagem diz que era um menino. E um dos discípulos falou: Senhor, despede eles, manda eles embora, querendo que Jesus fugisse do problema. Mas a vitória está no problema. Se você não tivesse problema, não ia ter testemunho. Se você não estivesse sofrendo, você não estaria aqui. Se não tiver problema, olha bem para mim, por favor. Jesus vai fazer o que na sua vida? Nós chamamos quem tem problema ou problemas. Nós chamamos quem precisa da manifestação do poder de Deus. Jesus não fugiu, ele resolveu o problema. Pare de fugir da sua responsabilidade, tá? E pare de jogar sua responsabilidade nas costas dos outros. Disseram: tem 5 pães e 2 peixes. Um menino. O que isso me ensina? Os discípulos não tinham pães e peixes, mas o menino tinha. Às vezes Deus usa pessoas improváveis para te abençoar. Nunca despreze ninguém, porque às vezes você espera vir de uma pessoa e Deus faz vir de outra. Às vezes você precisa de pessoas na vida que você nunca pensou que ia precisar delas. Então seja humilde e não despreze ninguém. Amém? E quando falaram que tinham 5 pães de cevado e 2 peixinhos, Jesus mandou trazer. Falou: traga. Na mão do garoto era pouco, mas na mão de Jesus se multiplica. De repente você tem alguma coisa na mão dos outros, mas Jesus vai te ajudar. E isso vai andar. De repente você tem alguma coisa na mão de um advogado, na mão de não sei de quem, de um profissional, de um familiar, de um juiz. Não está andando, mas Deus vai fazer andar. Naquele dia Jesus parou o vento. Naquele dia ele parou uma tempestade.
Diga, Deus usa o vento e o diabo também. Bispo, isso é bíblico? É. Deus mandou o vento e o vento abriu o mar e o povo passou pelo mar. Deus mandou o vento e o vento soprou as cordonizes para o deserto. Quando as coisas estão dando certo para você, como é que você fala? Está tudo indo de vento em popa. Deus vai soprar o vento a seu favor hoje. A Bíblia também diz que no Vale dos Ossos Secos, lembra que nós pregamos? Houve um vento que juntou os ossos, e depois veio o vento do Espírito e levantou um exército. Em Pentecoste veio um vento impetuoso, encheu os 120 do Espírito Santo, e Deus vai soprar dos 4 cantos dessa igreja. Ele vai soprar o vento do Espírito para você sair daqui hoje revestido e vencer. Mas também teve um vento que Jesus repreendeu. Jesus não repreendeu a coisa boa, nós repreendemos aquilo que é maligno. Aprenda a repreender as coisas malignas. Aprenda, quando você começar a ver coisas estranhas, não dê tempo a isso. Quando você começa a ver acontecer na sua vida coisas que não aconteciam, aprenda a repreender. O vento trouxe morte para a família de Jó, derrubou a casa, matou filhos. O diabo também usa o vento, mas o vento do diabo vai parar hoje. Diga, vai parar o vento do diabo e vai vir um vento de Deus. Amém? Agora escute, por favor. Diz assim, já vou terminar, versículo 10. E disse Jesus: manda sentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quantos? De quase 5.000. Olha para mim, por favor. Jesus disse, ó, senta, calma, senta. A Bíblia fala, na outra passagem, tem detalhes que ele mandou separar grupos de 100 e de 50. Para de ser bagunceiro, aprenda a organizar. Às vezes está faltando organização no seu negócio para Deus abençoar mais. Seja uma pessoa organizada. Jesus falou, senta, separa grupos, calma, deixe de ser ansioso. A sua ansiedade está te prejudicando, e você não precisa ficar ansioso, porque Deus age na hora certa. Se Ele não agiu ainda, porque não é a hora certa, Ele vai agir na hora certa. Aí diz assim, parei aonde? 11. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quantos eles o quê? Queriam. Olha para mim, por favor. Tem mais detalhes nos outros evangelhos, que fala que Jesus levantou os pães e os peixes. Ele levantou o cesto. Ele vai levantar a sua vida. Ele abençoou, Ele vai abençoar a sua vida. Entenda, por favor. E quando Ele abençoou, Ele deu para os discípulos, e os discípulos alimentou a multidão. Eu creio que ainda vai ter uma multidão de gente dependendo de você. Eu creio que Deus vai fazer passar nas suas mãos para poder abençoar muita gente. Mas Jesus disse, come quantos quiserem. Não é aquele negócio da mãe falar assim, ei, devolve, deixa para seu irmão. Não é assim não, ei, um só, um bife só. Um bife, tá bom. Porque quando tem pouco é assim, uma briga danada. E sempre tem um em casa que come mais, né? Ei, você já pegou, deixa para sua irmã. Não foi assim não, tá? Sobrou. Tem gente que se identificou, né? Que era uma guerra. Já passou por isso na infância, e tem gente que está passando. Mas vai mudar. Aí ele diz assim, e quando estavam saciados, quando estavam o quê? Saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram. Sobrou, tá? Para que nada o quê? Se perca. Aprenda uma coisa, olha aqui para mim, por favor. Jesus não trabalha abençoando quem vive desperdiçando. Pare de desperdiçar. Ele está te abençoando, saiba administrar. Pare de desperdiçar, porque lá na frente vai fazer falta para você. Se você é um desperdiçador, lá na frente Ele para de te abençoar. Ele falou, recolhe, não é porque eu posso multiplicar que você vai fazer besteira com isso não. Seja organizado, deixe de ansiedade e arrume tudo direitinho que sobrou, para não se perder nada. Às vezes a pessoa dá o dízimo, mas ela ajuda o devorador, ela ajuda agindo de uma maneira que não precisa você agir. O vento do diabo vai parar, o vento do Espírito vai soprar, Deus vai te revestir,
E você vai sair dessa situação. Bispo, mas é pouquinho. Mas tem Jesus para multiplicar. Bispo, eu estou preocupado com a situação. Ele vai fazer o milagre. Não se preocupe com a parte dele não. Se preocupe com a sua, porque ele é especialista nisso. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.